Gente, hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil, certo? Vamos lá. Antes de 1822, o Brasil ele era uma colônia. O que é uma colônia? É um território que pertence a um outro país, certo? E que geralmente fica em outro lugar. E que está numa situação abaixo desse país. Vários países são colonizadores. Portugal foi um país colonizador, Espanha foi um país colonizador, como é que se diz? A França foi um país colonizador, né? Colonizou países na África. A Bélgica foi um país colonizador. Então, muitos países, principalmente europeus, colonizaram outros países. Tanto aqui na América, como na África, certo? Então, por exemplo, Portugal tinha, como eu botei ali no fundo, colônias na África. A gente vai falar sobre algumas delas. Então, o que aconteceu? Na França, um cara chamado Napoleão Bonaparte, ele assumiu o poder na França e ele começou a querer dominar toda a Europa. E aí ele travou guerras, ele era um estrategista militar muito inteligente. Ele conseguiu vencer vários exércitos, inclusive mais poderosos do que o exército francês. E a família real portuguesa, o rei na época era Dom João VI. João VI. Se escreve V-I, em algarismo romano. Eles vieram fugidos para o Brasil, porque a França estava marchando com seus exércitos para Portugal. E aí ele veio fugido para não ser preso ou morto por Napoleão Bonaparte. Né? Curiosidade, Napoleão era um general, mas ele ficou tão poderoso que ele se autoproclamou imperador. Por que eu digo aí que ele se autoproclamou? Ele mesmo disse: agora eu sou o imperador da França. Os reis antigamente, os imperadores, eles eram empossados pelo Papa. O Papa é que colocava a coroa na cabeça do imperador do rei. Ele não fez nada disso. Ele mesmo pegou a coroa, ele mesmo botou na cabeça dele e ele disse: eu sou o imperador, eu mando isso aqui tudo. A bagaça toda é minha. Certo? Mas aí, quando veio a família real para o Brasil, Dom João VI ele começou a fazer concessões. Olha, que a colônia não podia ter faculdade. Bora botar faculdade no Brasil. A colônia não podia ter bibliotecas. Bora botar biblioteca no Brasil. Por quê? Porque ele morava aqui agora. Né? E o Brasil começou a ter algumas conquistas. Né? Durante esse período, o Brasil ele foi elevado, ele saiu da posição de colônia. Aqui está Portugal, aqui está o Brasil. Portugal, ela é superior ao Brasil, porque ela é metrópole e Portugal é colônia. Durante o período da família real aqui, ele elevou o Brasil ao mesmo patamar que Portugal. E isso aí ficou conhecido como o Brasil agora era um reino unido a Portugal, porque o Brasil se desenvolveu. Mas, em um dado momento, Dom João VI voltou para Portugal e deixou Pedro, seu filho, aqui no Brasil, como príncipe regente. Né? Tá aqui, ó. Recebeu homens na galera. Daqui a pouco a gente lê isso. Príncipe regente. O que é regente? Está ligado quando a gente tem como é que se diz? Um bando de músico tocando e tem um cara na frente com a batuta fazendo esse movimento aqui. Pronto, aqui ele é o regente. Então ele está comandando a banda, está comandando a filarmônica, está comandando aqueles movimentos lá. São ordens para os músicos, para cada um fazer o seu papel. Né? Mas aí é outra história, teoria musical. Pessoal, a independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822, por isso que a gente tem um feriado, graças a Deus.
Nessa época o Brasil era uma colônia de Portugal, mas muitas pessoas queriam que o país tivesse mais liberdade, né? Quando o Brasil foi elevado ao mesmo nível que Portugal, o Brasil conquistou muitas liberdades, né? Mas eles queriam mais, eles queriam que o Brasil tomasse suas próprias decisões e não ficasse refém das decisões de Portugal, certo? Aí, Dom Pedro, que vivia no Brasil, recebeu ordens para voltar para Portugal. Depois que Dom João VI foi embora, algum tempo depois, o pai dele, Dom João VI, disse: Pedro, volta para cá, que agora tu não vai ficar mais no Brasil, não. As elites brasileiras, eles disseram: velho, se esse cara voltar para Portugal, a gente vai deixar de ser um Reino Unido e vai voltar a ser uma colônia. E aí vão botar para lascar na gente de novo, como sempre botaram. Porque Portugal só botava para lascar no Brasil, né? Tirava todas as riquezas, cobrava altos impostos, né? Então, vamos segurar Pedro aqui, né? Ele, então, decidiu permanecer no país. O povo pediu tanto que ele disse: pelo amor de Deus, não vai embora. Aí Pedro disse: tá bom, eu fico. Esse ato dele ficou conhecido como Dia do Fico. Foi quando ele chegou na sacada do palácio e disse: diga ao povo que eu ficarei. Então ele descumpriu a ordem do pai, né? Em 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, que era um rio em São Paulo, ele declarou a independência do Brasil. Mas a história diz que são coisas por debaixo do pano, viu? Dona Maria Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro, enquanto Pedro estava no campo chamando pessoas para as batalhas, para expulsar os portugueses do país, ela assinou, ela recebeu a ordem para poder o Brasil voltar a ser colônia e ela e Dom Pedro voltarem para Portugal, mas ela escreveu uma carta de volta para Portugal dizendo: a gente não vai. Na realidade, presta bem atenção, na realidade, quem foi a maior responsável pela independência do Brasil foi Dona Maria Leopoldina, que ela era austríaca, ela nasceu na Áustria. Tio Bruno, que país é a Áustria? A Áustria é um país vizinho da Alemanha. Até alemão eles falam também, eles falam a mesma língua do que a Alemanha, certo? E aí a gente percebe que Maria Leopoldina teve um papel totalmente diferente daquilo que a história sempre pregou, que Dom Pedro era o grande herói, que ele é que declarou a independência e tal, mas na realidade, se não fosse Dona Maria Leopoldina, nós seríamos colônia até hoje, certo? A partir desse momento, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal e passou a ser um país independente. Independente em partes, porque a gente não era um país industrializado, a gente não tinha fábricas. Então a gente passou a ser dependente de outros países, não mais politicamente, uma pessoa mandando e fazendo leis aqui, mas economicamente. Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil, mas reconheceu dizendo assim: olha, eu reconheço que vocês são independentes, mas compra meus produtos. Nessa época tem até uma curiosidade. A Inglaterra vendia para o Brasil patins para gelo. Eu pergunto, em algum lugar aqui no país, você já viu lago congelar e as pessoas patinarem? Pois é, eles mandavam para cá e a gente besta comprar, né? Dom Pedro tornou-se o primeiro imperador, Maria Leopoldina a primeira imperatriz,
e passou a ser chamado de Dom Pedro I. Normalmente, quando um monarca, isto é, um rei ou imperador, ele se torna imperador, ele se torna rei, ele adota um nome. Às vezes é o próprio nome dele, às vezes é outro nome. Por exemplo, o Papa Francisco. O Papa Francisco, o nome dele não era Francisco, era outro nome, eu esqueci o nome dele. Mas ele adotou o nome Francisco. O atual Papa, que chama-se Leão XV, ou era 14, não sei, ele adotou esse nome. Então, normalmente, quando você assume o poder, você adota um nome como se fosse, aquele é o nome que eu adoto para ser o imperador, para ser o governante, certo? Coisas que são muito interessantes a gente comentar. Portugal possuía colônias na África. O que é que ele fazia nessas colônias na África? Primeira coisa, capturava o povo negro para trazer para o Brasil ou para levar para os Estados Unidos para serem escravizados. Segunda coisa, eles também faziam plantações de produtos que eles poderiam vender para outros países. Então eles expoliavam, eles consumiam os recursos do solo, plantando produtos para poder vender produtos. Outra coisa que ele fazia na África, que a África é muito rica, pedras preciosas, eles mineravam essas pedras preciosas para poder enriquecer. Ok? Veja, quando Pedro se tornou imperador, duas figuras foram muito importantes no governo dele. Uma foi José Bonifácio e a outra foi Joaquim Gonçalves Ledo, né? Eles eram dois ministros de Pedro I, certo? Agora eles tinham ideias contraditórias, né? José Bonifácio, ele defendia que o imperador deveria ter poderes ilimitados, podia fazer o que quisesse, porque ele é um imperador, né? E Joaquim Ledo, ele tinha um pensamento mais liberal, ele dizia, não, o imperador não está acima da lei. Então, ele governa, mas tem que ter deputados e senadores que votem nas leis e decidam, e o que for decidido pela maioria, o imperador, Dom Pedro I, ele deveria seguir, ok? Ele governava, mas ele estava abaixo das leis. Para José Bonifácio, o imperador devia estar acima das leis. E aí esses dois aqui brigaram muito, né? E aí, Dom VI, lá em Portugal, morreu. José I, que era irmão de Dom Pedro, assumiu o trono. Aí o que foi que ele fez? Ele largou o trono aqui no Brasil, Pedro, deixou o filho dele, menor de idade, e foi-se embora lutar pelo trono em Portugal. Ele só tinha 5 anos, Pedrinho, o filho de Dom Pedro, só tinha 5 anos. Até lá foram criadas comissões, isto é, grupos de pessoas para governar o país, para quando ele tivesse 18 anos, ele fosse proclamado imperador do Brasil. Pedrinho se tornou Dom Pedro II, mas não aos 18 anos, aos 14 anos, porque houve uma pressão muito grande de que o país precisava de um governante, e uma galera fez uma confusão arretada para que Pedrinho ele se tornasse, antes de ser maior de idade, o imperador do Brasil, e aí começou o segundo império aqui no Brasil. Império. Por que segundo império? Porque o primeiro foi Dom Pedro I, o segundo império foi Dom Pedro II. E esse durou mais de 40, quase 50 anos, mais ou menos 50 anos. E depois, o que aconteceu, tio Bruno? Aí depois veio a República, que aí vai ser outra aula que a gente vai dar. Tranquilo, pessoal? Beleza?